E os secretários estaduais de Fazenda iniciaram um debate sobre 5 pontos da reforma tributária. São eles definição de número de alíquotas, transição federativa, modelo de arrecadação, Fundo de Desenvolvimento Regional e Zona Franca de Manaus. Foram criados 5 grupos técnicos de trabalho no âmbito do Concefaz, que é o comitê que reúne os secretários, cada um com no mínimo um estado de cada região. Os resultados das discussões serão apresentados na reunião presencial do comitê na próxima semana em Brasília. E o relatório da reforma tributária deverá ser apresentado já na próxima terça-feira. Só que esse texto, no entanto, vai abordar as atividades do grupo de trabalho. O substitutivo às propostas será divulgado apenas quando houver data para discussão em plenário. Quem explica para a gente essa notícia é um dos principais idealizadores da reforma tributária, o ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, a quem eu agradeço demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, um grande abraço a você, toda a sua equipe e a toda a audiência da Jovem Pan de todo o Brasil. Perfeito. Me permita me referir ao senhor como deputado. Agora, como o senhor tem avaliado as discussões e as tratativas para o fechamento do texto da reforma tributária? Eu vi, inclusive, na rede social do senhor que o senhor participou de uma reunião na semana passada com integrantes do GT que trata das questões da reforma. Esse relatório deve mesmo ser apresentado nessa semana. O que já está definido e quais avanços o senhor pôde constatar? Eu tive em 2 reuniões com eles na semana passada, na quarta-feira à noite e na quinta-feira. E o resultado está muito, muito bom. Eu tenho acompanhado diariamente o trabalho deles, né, do GT, do Grupo de Trabalho, e também tenho como um defensor do IVA, único nacional, destino, ali que está por fora, tenho colaborado no esclarecimento de que o Brasil necessita deste IVA que está sendo preconizado pelo relator Aguinaldo Ribeiro, que está fazendo um competente trabalho, o coordenador do Grupo de Trabalho, o deputado Reginaldo Lopes, e também o apoio que o governo tem dado através da secretaria lá do Ministério da Fazenda, do Haddad, o secretário Bernardo Api, que é um especialista, e reuniu lá um grupo de excelentes especialistas na área tributária, econômica, econometria, e com apoio do Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados, que tem a PEC 45, e o Senado, que tem a PEC 110, todas as lideranças estão favoráveis, né, à tramitação e aprovação ainda esse semestre na Câmara e no segundo semestre no Senado. Estou bastante otimista, a convergência está sendo muito boa com o setor produtivo brasileiro, a cada dia esclarecendo mais que quem paga o imposto é o consumidor final, são as famílias, e não as empresas, né? Há uma grande confusão que quem paga o imposto, a empresa não é, são os consumidores, são as famílias. Elas pagam também embutido nos preços dos bens e serviços consumidos, ela que paga 75% da carga tributária e paga também o imposto de renda das pessoas jurídicas, né? E das pessoas físicas, porque tudo vem do consumo deles, né? Porque se o Brasil produz um PIB de 10 trilhões, as famílias consomem 65% desse PIB, é de onde sai a carga tributária, onde sai o lucro das empresas, onde sai o salário que paga os impostos patrimoniais e assim por diante. Então, a reforma vai diminuir carga tributária, porque vai acabar com a guerra fiscal, com as renúncias fiscais da União, Estados e municípios, que custam 600 bilhões por ano, 6% do PIB, vai acabar com a inadimplência, que custa 3% a 4% do PIB por ano, vai reduzir a burocracia, que hoje custa de 1% a 2% do PIB, de 100 a 200 bilhões, vai combater a sonegação, que hoje está em 8% do PIB, 800 bilhões, e vai energizar a economia brasileira. Então, quando fizer o IVA nacional dual, o IBS para os estados e municípios e o CBS para a União, nós teremos uma cobrança única nacional, totalmente eletrônica, o crédito deixa de ser escritural, acaba com essa escrituração maluca que gasta 2% do PIB,
acaba com o contencioso tributário, porque vai ter uma lei só no lugar de milhares de legislações. Então, eu estou vendo com bastante otimismo que os princípios que eu venho defendendo há mais de 30 anos, eles são defendidos pelo governo, com apoio de todo o governo, com apoio do Congresso Nacional e também do grupo de trabalho e do próprio relator, Aguinaldo Ribeiro, que é um experiente, competente parlamentar, que conhece da matéria, já vem há muitos anos trabalhando essa matéria econômica e é um dos líderes mais importantes do Congresso Nacional. Das pautas prioritárias do atual governo, Luiz Carlos Rauli, ex-deputado federal e um dos idealizadores da reforma tributária. Deputado, eu peço licença para pedir que o nosso comentarista, Adriano Cerqueira, também formule uma pergunta ao senhor. Por gentileza, Adriano. Prazer. Prazer, boa noite, deputado. Eu queria saber, porque eu também acompanho há mais de 30 anos, né, essas tentativas no Brasil de se fazer a mais importante das reformas, que é uma reforma tributária, que beneficie em primeira mão a população, claro. Como é que está a reação dos governadores de estados, né? Porque a gente sabe que é uma barafunda tributária, né, que mexe com municípios, estados. Até que ponto os estados estão empenhados e estão alinhados com a perspectiva do IVA e dessa simplificação tributária? O ICMS é o maior imposto arrecadatório no Brasil, com 7,2% do PIB. O ISS, que vai somar ele, é 0,9% do PIB. Então, teremos um IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de 8,1% do PIB, ou seja, de 810 bilhões. Só que tanto a base do ISS hoje é mal cobrada e a do ICMS também. Você tem a guerra fiscal, que custa para os governadores 200 bilhões por ano. Você tem inadimplência, que custa mais de 100 bilhões por ano para os estados, né? Você tem o custo burocrático, você tem a inadimplência, né? E tem a burocracia, o contencioso. Nós vamos livrar tudo isso. Então, os governadores, o ICMS, que vai virar IBS, vai ter a maior base tributária de toda a história. Vai tributar todos os bens e serviços, né? E isso vai fazer com que o IVA, sendo eletrônico, acaba com o crédito escritural e o crédito financeiro será cobrado no ato da transação, no ato da compra e venda, vai ser cobrado o IBS e o CBS. Então, os estados vão enfrentar e conseguir ganhar muito da sonegação. O campo da sonegação hoje de impostos é 800 bilhões. O ICM representa sozinho 21% da arrecadação nacional. E os municípios com ICS representa 2,6%. Então, nós teremos um imposto com quase 1/4 da arrecadação nacional. Dá para ter 1/4 dessa sonegação, dos 200 bilhões de reais, a mais nos cofres dos estados, dos municípios. E a outra parte, né, também, porque a CBS e o IBS representam 40% da arrecadação brasileira, tá? Dos 75% da arrecadação que estão na base do consumo, estão dentro dos preços, dos bens e serviços, incluindo aí a folha de pagamento, né? Empregado, empregador, fundo de garantia e todos os outros demais impostos que tem na folha e fora da folha, mais o ISS, o ICMS, IPI, PIS e COFINS. Então, nós vamos ter um ganho de economia de escala extraordinário e vai fazer com que esse novo modelo gere mais empregos, mais renda, mais poder de consumo, porque você não vai precisar cobrar a guerra fiscal, porque a cada incentivo fiscal dado no Brasil, quem é que paga o incentivo? São as famílias. Quando você acabar com a guerra fiscal, que aliás já tem data para acabar, pela Lei Complementar 160, que é 2032, o consumidor brasileiro vai comprar um bem, um serviço com menos imposto. Com isso, esse dinheiro vai ficar na mão dele e ele vai consumir mais. E vai criar um novo círculo virtuoso na economia brasileira. Então, quem que ganha? Os empresários vão ganhar porque tem o menor custo de tributação de produção. Vão ganhar porque os empregados porque vão ter mais empregos, melhores salários, mais lucro para as empresas, mais poder consumidor. E o governo federal e estados e municípios vão ganhar porque o Brasil vai crescer
porque nós não crescemos há 10 anos, estamos com zero de crescimento e renda per capita zero nos últimos 10 anos. Então, a reforma tributária, além de ser da mãe de todas as reformas, é a mais importante reforma do século XXI, do século XX, ela vai fazer o Brasil entrar no trilho. Somos os maiores produtores do mundo, primário, né? Temos uma capacidade de produção industrial que está ociosa. Então, ao retomar tudo isso, e o sistema tributário, você viu, se na renda pesa 40%, para os pobres pesa 54%. Pois é. E para os ricos pesa só 29%. Então, os pobres brasileiros, o trabalhador brasileiro, gasta 6 meses para pagar impostos. Então, o Brasil, além disso, tem o mais injusto, caótico e anárquico sistema tributário do mundo. No ranking do Banco Mundial, em 190 países, nós estamos em 184 pior, 184º pior. E o ambiente de negócio do Brasil, que o Brasil está sempre entre as 12 maiores economias do mundo. O nosso ambiente de negócio é o 127º pior. Com essa reforma eletrônica 5.0, o Brasil vai dar um salto, vai ficar entre as 10 melhores sistemas tributários do mundo. E nós também vamos, além de simplificar a tecnologia, vai ter o cashback, que é a devolução do imposto personalizado. Então, nós não vamos dar isenção de imposto para todo mundo, vamos dar só para aquelas famílias e pessoas que realmente precisam, através do CPF, da nota eletrônica, que o Brasil tem o mais robusto sistema de nota eletrônica do mundo e um dos melhores sistemas financeiros do mundo. Então, isso vai estar a favor da população e do fisco. Eu estou muito otimista com esse momento que o Brasil está vivendo. Eu estou empolgadíssimo por dizer isso. Estou indo para Brasília segunda-feira de manhã para acompanhar por minha conta, né, daqueles que apoiam a reforma tributária. Eu fui deputado por 20 anos e tenho 50 anos de vida pública. Conheço bem do que estou falando. Lembro, eu fiz o Super Simples e o MEI. É verdade. É o maior programa de inclusão social da história do Brasil. Fiz a lei de exportação em 96, que o Brasil se tornou um dos maiores exportadores de commodities do mundo. Então, eu estou falando com conhecimento de causa. O IVA não é invenção nossa, nem do API, nem do Raul. Pois deputado, a gente vai ter que encerrar a entrevista. É uma francesa que tem mais de um século. Sim, é verdade. Eu quero agradecer demais a participação do senhor, boa sorte nessa empreitada e volte mais vezes à Jovem Pan News. Boa sorte para o Brasil, né? Para o povo brasileiro, ele que precisa, porque ele precisa de emprego e renda. Que Deus abençoe e que dê tudo certo. Grande abraço, boa noite ao senhor.